Com a janela de transferência do Brasil aberta, Botafogo vem forte no mercado e pretende fazer muitas contratações. Campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo, Oscar Romero está perto de ser anunciado como novo reforço do Junior Barranquilla. Fuat Charbidala, acionista do clube colombiano que enfrentou o Botafogo na fase de grupos, confirmou as negociações com o jogador paraguaio. Estivemos buscando um meia no mercado internacional. Estamos conversando com o paraguaio Romero. Está perto, afirmou o dirigente. De acordo com a publicação, as negociações estão avançadas. Oscar Romero não teve seu contrato renovado pelo Botafogo e deixa o clube com 27 jogos, 7 como titular, 1 gol e 5 assistências. Faltava apenas a confirmação do Botafogo, que veio na tarde desta terça-feira, após o Lyon anunciar a venda de Jefinho por 5,3 milhões de euros, 34 milhões de reais. O clube alvinegro divulgou oficialmente a contratação. De acordo com o Botafogo, o novo contrato de Jefinho no clube será de 4 anos, até o fim de 2028. O Botafogo acertou a aquisição do atleta Jefinho, em definitivo, junto ao Olympique Lyonnais. A equipe alvinegra adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta, que tem novo contrato de 4 anos, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Além da Taça Rio, o Botafogo foi o time que mais disputou jogos em 2024, segundo o levantamento do SofaScore. Foram 75 no total, em 5 competições, com 43 vitórias, 19 empates e 13 derrotas. O aproveitamento foi superior a 65%. Em 2025, o Botafogo terá ainda mais competições pela frente. O time disputará a Supermundial de Clubes, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. O primeiro compromisso será no estadual, no qual o Botafogo estreia no fim de semana do dia 11 de janeiro, contra o Maricá, no estádio Newton Santos. Botafogo e o interesse em Gabigol. Rumores e possibilidades em 2025. Nos últimos anos, o Botafogo tem demonstrado um interesse crescente em reforçar seu elenco com jogadores de renome, buscando recuperar seu prestígio no cenário nacional e internacional. Nesse contexto, o nome de Gabriel Barbosa, o Gabigol, sempre foi associado a grandes especulações sobre uma possível transferência para o clube carioca. Em 2025, esses rumores ganham ainda mais força, devido a uma série de fatores que envolvem tanto o desejo do Botafogo quanto a situação atual do jogador no Flamengo, seu clube de origem. A situação atual de Gabigol. Gabigol, um dos maiores nomes do futebol brasileiro nos últimos anos, tem vivido uma fase interessante em sua carreira. Após conquistas de peso com o Flamengo, como a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, o atacante se consolidou como um ícone para a torcida rubro-negra. No entanto, 2025 parece ser um ano de transição para ele, tanto dentro quanto fora de campo. Em um cenário de turbulência no Flamengo, com mudanças na gestão e um ambiente de cobrança intensa sobre o time, o futuro de Gabigol começa a ser questionado. O jogador, que já havia manifestado em algumas ocasiões seu desejo de jogar em outros campeonatos e, eventualmente, dar um salto para o futebol europeu, ainda não se moveu para esse destino. Isso, no entanto, não impediu que o Botafogo comece a enxergar uma oportunidade de contratar o artilheiro, criando uma narrativa que ganha cada vez mais adeptos entre a imprensa e a torcida alvinegra. A estratégia de mercado do Botafogo nos últimos anos: o Botafogo tem se esforçado para construir um time competitivo, sem abrir mão de sua identidade histórica. Sob a gestão do empresário John Textor, o clube deu um passo importante em termos financeiros, com a chegada de investimentos e um foco maior na contratação de jogadores com potencial tanto para brilhar no Brasil quanto no exterior. O Botafogo, ao lado de outros clubes do Rio de Janeiro, busca um nome de peso para a temporada de 2025, capaz de atrair torcedores e gerar retorno dentro e fora de campo. Neste contexto, Gabigol é uma opção lógica. O atacante, por sua trajetória e por ser um dos maiores artilheiros da história recente do futebol brasileiro, tem o perfil de jogador que poderia não só reforçar o ataque alvinegro, mas também agregar valor à marca do clube. O Botafogo está em um momento de reconstrução e afirmação, e trazer Gabigol, um jogador de renome e apelo popular, poderia ser um dos pilares dessa nova fase. Fatores que podem viabilizar a transferência. Embora o interesse seja claro, a transferência de Gabigol para o Botafogo em 2025 depende de uma série de fatores. Primeiramente, é preciso entender o cenário financeiro do clube e sua capacidade de investir em um jogador de alto custo como o atacante. Mesmo com a parceria com a Eagle Football, grupo comandado por John Textor, o Botafogo ainda precisa ser cauteloso em relação à gestão financeira. Gabigol, com um salário elevado e um alto valor de transferência, seria um investimento considerável. Por outro lado,
o Flamengo também se encontra em uma posição de analisar o futuro de seus jogadores de forma estratégica. A recente reestruturação do clube, com a chegada de novos dirigentes e a necessidade de reduzir alguns custos, pode abrir espaço para negociações. Além disso, com Gabigol tendo uma relação um tanto conturbada com a torcida em alguns momentos e com o técnico Jorge Sampaoli buscando novos rumos para a equipe, a saída do atacante poderia ser uma alternativa viável, caso o Flamengo entenda que a sua venda é o melhor para o futuro do time. Outro ponto importante seria a vontade do próprio Gabigol. Ao longo dos últimos anos, o atacante demonstrou interesse em jogar em clubes de maior visibilidade na Europa, mas a situação no mercado de transferências pode ser imprevisível. Se Gabigol não encontrar uma proposta de grande destaque do futebol europeu ou, caso o mercado de transferências não ofereça uma oportunidade atraente, ele pode ver no Botafogo uma chance de continuar sua carreira em um clube com grandes ambições, ao lado de um elenco competitivo e com potencial de crescer. O impacto na torcida e no time. Para a torcida do Botafogo, a chegada de Gabigol seria um marco histórico. O atacante não apenas agregaria qualidade técnica ao elenco, mas também traria uma visibilidade que o clube vem buscando nos últimos anos. Além disso, a contratação de Gabigol representaria um compromisso claro da direção do Botafogo em brigar por títulos importantes, como a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, quem sabe, a Copa Libertadores da América. Do ponto de vista técnico, Gabigol seria um jogador central no esquema do Botafogo, conhecido por sua inteligência na finalização, sua capacidade de decidir jogos importantes e seu faro de gol apurado. Ele poderia formar uma parceria ofensiva de grande potencial com jogadores como Tiquinho Soares, experiente centroavante do clube, ou outros reforços que ainda podem chegar ao time. Gabigol, com seu estilo de jogo intenso e sempre buscando o gol, se encaixaria perfeitamente no perfil de atacante que o Botafogo precisa para dar um salto qualitativo. Além disso, o aspecto psicológico também não pode ser subestimado. O fator Gabigol é capaz de elevar a confiança dos companheiros de time e criar uma aura de liderança dentro do elenco. Sua experiência em decisões internacionais e sua vivência em grandes clubes, como o Flamengo, trariam um impacto positivo para o Botafogo, ajudando a dar estabilidade e maturidade a um grupo de jogadores que, por vezes, carece dessa vivência. Considerações finais. O futuro de Gabigol no Botafogo. Embora a especulação sobre a transferência de Gabigol para o Botafogo em 2025 ainda seja incerta e dependa de muitos fatores, não se pode negar que o cenário está propenso a essa possibilidade. O atacante está em um momento decisivo da carreira, e o Botafogo, com sua ambição crescente, está preparado para fazer uma investida. Em um mercado de transferências dinâmico e competitivo, o desejo do Botafogo de contar com um jogador de alto calibre como o Gabigol representa uma oportunidade de ouro para o clube alvinegro, capaz de mudar o rumo da sua trajetória nas próximas temporadas. A torcida alvinegra, por sua vez, segue acompanhando com expectativa o desenrolar dessa novela. Para o Botafogo, a chegada de Gabigol significaria mais do que apenas a contratação de um grande jogador. Seria um símbolo da nova fase que o clube busca para se restabelecer como uma força do futebol brasileiro e internacional. Agora, resta saber se esse desejo se tornará realidade nos próximos meses.